Lucas 9, versículo 28. Transfiguração. Cerca de 8 dias, depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam com ele da sua partida, e que estava para se cumprir em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam ali com ele, deixando-se vencer pelo sono, despertando-se, porém, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E quando esses se apartaram, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque Pedro não sabia o que dizia. Então, enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E desta nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, este é o meu eleito, a ele ouvi. E ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho, e calaram-se. E por ele aqueles dias não contaram a ninguém mais o que haviam visto. Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandecido seja teu nome, Pai amado. Nós te damos graças, Senhor, pela sua eterna misericórdia e o seu amor. Senhor, em o nome de Jesus agora, derrama do seu Espírito Santo neste lugar. Que possamos vencer o cansaço, que possamos vencer toda a opressão que passamos durante essa semana. Que possamos vencer tudo aquilo que foi lançado sobre nós durante esses dias. E em nome de Jesus, renova as nossas forças, restaura o nosso vigor e enche-nos com o seu Espírito Santo, para que possamos entrar na sua glória, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A transfiguração, a ressurreição e a ascensão são os títulos desse acampamento. Coisas sobrenaturais de Deus. Nós vamos viver dias sobrenaturais. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Quem crê, irmãos? Você crê? Você crê? Em nome de Jesus, não vamos sair daqui da mesma forma, porque viemos viver o sobrenatural de Deus. A transfiguração é um dos eventos onde Deus confirma quem Jesus é, porque Ele diz: Este é o meu filho amado. Assim como no batismo, neste episódio, Deus confirma que Jesus é o Filho de Deus, o enviado para mudar a humanidade. Vamos viver o sobrenatural. Ali aparecem 2 pessoas conversando com Jesus: Moisés e Elias. E eu vou falar sobre Moisés com vocês e sobre o seu cajado. O cajado de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um dos maiores legisladores da história. Até hoje, as leis escritas por Moisés são respeitadas e obedecidas no povo de Deus em Israel. Um dos maiores homens da Bíblia, símbolo de Jesus em vários momentos, em figura. Ele foi escolhido para libertar o povo de Deus das mãos do inimigo. Moisés era hebreu, depois foi criado no palácio, depois mesmo no palácio com a maior educação, ele viu um hebreu sendo maltratado e não aceitou. E tentando defender esse hebreu, ele matou o egípcio
e teve que fugir da presença de Faraó. Quando ele teve que fugir da presença de Faraó, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele encontrou uma esposa, um sogro, ovelhas, uma vida, filho. E ele ficou lá acomodado. Durante 40 anos, Moisés, aquele que foi criado no palácio, estava pastoreando ovelhas no meio do deserto com um simples cajado. Ele não tinha o cetro real do rei. Ele tinha apenas um cajado. Esquecido no deserto, com a sua família, seu sogro, e se acomodou lá. E tudo aquilo que Deus tinha para ele, durante 40 anos, ficou parado. Mas de repente, depois de 40 anos trabalhando no deserto com um simples cajado, ele pastoreando as ovelhas olha para o monte e vê uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consumia, o fogo não acabava, a madeira continuava, mas ninguém estava alimentando o fogo. Como era possível aquilo? E Moisés tomou uma decisão de ir até lá. A decisão que você tomou nessa noite de vir até aqui é a decisão que vai mudar a sua história. Moisés tomou uma decisão: eu não vou ficar assistindo, eu vou receber o que é que Deus tem para mim. Você nessa noite decidiu que você vai receber aquilo que Deus tem para você. Você nessa noite decidiu que algo vai mudar na sua vida, aleluia. 40 anos como um pastor de ovelha, 40 anos com a sua ferramenta de trabalho, um simples cajado. Vamos ler Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Êxodo, capítulo 4. Versículo 2. Não, versículo 1. Então respondeu Moisés. Quando Moisés encontra a sarça e Deus fala com ele, Deus manda Moisés tirar as alparcas porque ele estava em lugar santo. E Deus fala: Moisés, eu te escolhi e você vai fazer algo sobrenatural. Você vai fazer algo impossível aos olhos humanos. Você vai servir para libertar o meu povo. E aí Moisés falou: mas eu não tenho como fazer isso. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, Senhor, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: eu não acredito que o Senhor te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: Moisés, o que é isso que você tem em sua mão? Moisés respondeu: uma vara. Uma vara. O que é que você tem na sua mão hoje? O que é que você tem para que Deus te use hoje? Você é um empresário? Você é um médico? Você é um dentista? Você fala com pessoas? Você consegue educar pessoas? Você tem uma boa conversa? O que é que você tem em sua mão nessa noite? Deus está pedindo aquilo que você tem em sua mão. Deus está pedindo aquilo que você é. Deus está pedindo aquilo que você faz. É ali que Deus vai te usar. Apresenta o que você tem ao Senhor nessa noite. Moisés tinha apenas uma simples vara e Deus o transformou no libertador. O que é que você tem? Qual é o seu dom? Qual é a sua função? O que você faz no dia a dia? Apresenta ao Senhor nessa noite, que é ali, é na sua vara que Deus vai te usar. Glória a Deus. O que tem em sua mão? Apenas uma vara. Aí no versículo 20 diz assim: Moisés fez os milagres,
Deus manda Moisés jogar a vara no chão, e a vara vira uma cobra. Depois Deus manda Moisés pegar pela cauda, e a cobra vira uma vara de novo. Moisés começa a perceber que Deus não estava de brincadeira ali, e que as coisas iam ser diferentes e sobrenaturais. Então Deus manda tomar a vara, e Deus diz assim no versículo 20, e diz assim no versículo 20: tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Irmãos, a vara passou a ser a vara de Deus. Não é mais a vara de Moisés, é a vara de Deus. O Alessandro não é mais um simples vendedor, é um vendedor de Deus. A Patrícia não é uma simples empresária, é uma empresária de Deus. A Lídia não é só uma cantora, é uma cantora de Deus. O que você tem em sua mão, aquilo que você apresentar a Deus agora, vai pertencer a Ele, vai ser representante dEle, em o nome de Deus. A vara de Deus está aqui. Toma posse, porque aquilo que você apresentou nessa noite vai ser transformado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 17 diz assim: tomarás, pois, essa vara na sua mão, e com ela há de fazer os milagres. Com aquilo que você tem, com aquilo que você executa e com aquilo que você faz, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te dar a sua bênção, o Senhor vai te dar a sua vitória, o Senhor vai transformar a sua vida com aquilo que você tem de mais simples, uma vara. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: disse mais o Senhor: mete agora a sua mão no seio. E meteu Moisés a sua mão no seio, e quando ele atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe ainda: agora torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. E depois que Moisés tirou, a mão se tornou como o resto de sua carne. Irmãos, a autoridade que Deus está te dando hoje não está apenas no seu cajado. A autoridade que Deus está te dando hoje está nas suas mãos. A autoridade que Deus está te dando hoje está na sua vida. A unção do Senhor hoje está sobre você. Levanta suas mãos e receba a autoridade, receba a unção do Senhor para transformar o impossível. Aleluia! Nas suas mãos, nas suas mãos, nas suas mãos que seguram o cajado, nas suas mãos que trabalham, nas suas mãos que executam o seu dia a dia, a autoridade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Deuteronômio 28, glória a Deus. Deuteronômio 28 diz assim: bendito serás no campo se você obedecer à voz do Senhor, se você ouvir os mandamentos que hoje te ordeno. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto da sua amassadeira, bendito os seus camelos, os seus jumentos, as suas vacas, bendito na cidade, bendito no campo. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, em tudo que puseres a tua mão, e em tudo o que puseres a tua mão, essa mão que Deus revestiu, essa mão que Deus ungiu, essa mão que Deus hoje está revestindo de autoridade. Em tudo o que puseres na tua mão, e te
te abençoará na terra que o Senhor teu Deus hoje te dá. É nessa terra, é nessa terra, é nessa terra, é nessa vida, é agora, é já, ano da aceleração. As mãos estão ungidas com poder e autoridade. A mão que segura o cajado. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus faz esses sinais para Moisés, da vara e da mão, Deus fala para Moisés ir para o Egito e encontrar Arão, que era seu irmão e era levita. E Deus dá ordem para Arão ir encontrar Moisés no deserto. E eles se encontram no monte de Deus. E Moisés fala para Arão tudo o que Deus falou. E eles falam que eles têm que ir para o povo e têm que mostrar os sinais que Deus fez. E quando Moisés e Arão voltam para o Egito e eles reúnem os anciãos e os líderes do povo, eles fazem os mesmos sinais que Deus fez para Moisés lá na sarça. Eles fazem a vara virar cobra, e depois a cobra vira vara, e eles fazem a mão ficar leprosa, e depois a mão ficar curada. Mas olha que interessante, quando eles fizeram esses sinais, e o povo creu, e o povo acreditou, e o povo falou, realmente vocês vão mudar a nossa história, realmente vocês são instrumentos de Deus para nos livrar. Não foi só o povo de Deus que viu, o inimigo também viu. E quando o diabo viu aquilo, ele se antecipou. Opa, eles transformaram um cajado em cobra. Isso aí eu já estou preparado. Isso aí eu já vou saber fazer. Eu já vou ver aqui como é que eu vou fazer. Já vou me antecipar. Se eles estão achando que eles vão convencer Faraó com isso aí, eles estão enganados. E quando eles chegam na presença de Faraó e jogam a vara, e a vara se transforma em cobra, os magos de Faraó, os enviados do diabo, vão e fazem a mesma coisa. Porque o diabo já estava prevenido. Só que quando eles fazem a mesma coisa, a vara de Moisés engole as duas cobras dos magos. A vara de Moisés aniquila o inimigo, engole o inimigo. O diabo pode até estribuchar, mas no final ele é derrotado em nome de Jesus. Cada vez que ele se levanta na sua vida, ele é tragado, ele é engolido pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. São dois cajados, irmãos, que a Bíblia cita. O cajado de Arão e o cajado de Moisés. Nessas 10 pragas, primeiro acontece esse milagre da cobra, e depois são 10 pragas. Nessas 10 pragas, algumas vezes vão ser feitas com o cajado de Arão e outras vezes com o cajado de Moisés. E Deus é que vai ordenar, sabe, irmãos? A autoridade, a unção e o poder foram dados a Moisés. O cajado, a vara, que era o próprio Deus, estava nas mãos de Moisés. Ali, ele servia para abençoar outras pessoas. Sabe aquela vez que você ora por algum parente seu e ele é curado? E ele recebe a bênção do Senhor através da sua vida, mas ele não toma uma decisão por Jesus, de nada adianta. Ele continua a viver a mesma vida medíocre, e você é que é o abençoado. A vara de Moisés, que dava poder, que dava autoridade, estava nas mãos de Moisés. Embora ele abençoasse, embora ele conseguisse transferir a bênção para Arão, o poder que estava sobre ele, a bênção e a unção que estavam sobre ele eram intransferíveis. Aquilo que Deus colocar na sua mão é intransferível. O poder que Deus está te dando nessa noite é intransferível. A autoridade do Senhor que Ele está te dando, está te colocando, é intransferível. Você vai servir para abençoar, você vai
vai orar por outras pessoas, elas vão ser curadas e elas vão receber milagre, mas você vai continuar sendo ungido do Senhor. E nada, e nem ninguém pode tirar a unção que o Senhor colocou na sua mão. Glória a Deus. Primeiro, a vara se transforma em cobra e a cobra se transforma em vara. Quando eles vão na presença de Faraó, não é a vara de Moisés, é a vara de Arão. Aí, a primeira praga é quando a água se transforma em sangue. Deus manda Arão levantar a vara e em nome de Jesus ainda não tinha, e ele determinar, e as águas, todas as águas do Egito se tornaram em sangue, pela vara de Arão. A segunda praga são as rãs. Deus manda Arão tocar na água, e uma infestação de rãs vai para a casa dos egípcios. E são tantas rãs que são rãs no forno, na panela, na cama, que os egípcios não conseguem se controlar. E eles imploram, e o rei implora para que Moisés ore e tire aquela praga. E quando Moisés ora e tira aquela praga, as rãs morreram nos campos, nas casas, e diz que montuou um cheiro insuportável, de fedor, de tantas rãs. Mas sabe o que é mais legal, irmãos? É que o Nilo era um deus para o Egito. Deus já começou aniquilando um dos deuses deles e mostrando que não tinha poder nenhum. Na primeira praga, Deus já falou assim: vocês não acreditam que o Nilo é Deus? Aí, ó, eu transformo ele em sangue e vocês não têm mais nem água para tomar. Sabe o que é mais interessante? As rãs também eram um deus do Egito. E aí Deus faz aquele povo ter nojo das rãs, mostrando que elas também não tinham poder nenhum. Deus foi aniquilando o inimigo e envergonhando ele. Envergonhando. Deus está falando hoje, nessa noite, que além dele aniquilar o seu inimigo, aniquilar aquilo que te perturba, aniquilar aquilo que te persegue, ele vai envergonhar ele, em nome de Jesus. Toma posse. Hoje é noite do sobrenatural. Hoje é noite do sobrenatural. Glória a Deus. Aí a terceira praga é do piolho. Deus manda Arão tocar o cajado na terra, e do pó da terra sobem piolhos, e todos ficam infestados de piolho, as pessoas e os animais. Durante essas pragas, Deus foi usando Arão, porque eram pragas que vinham da terra. A partir de um certo momento, Deus fala assim: Moisés, agora é com você. Moisés, agora é com você. Toma o seu posicionamento nessa noite. Você, Moisés, Deus está entregando o cajado de poder, de autoridade e de unção para você, que é intransferível, que ninguém pode tomar, que ninguém pode revogar. Em nome de Jesus, Deus está te falando: Moisés, é com você. Moisés, é com você. Moisés, é com você. Moisés, é com você. Aleluia! Glória a Deus. As pragas das moscas, Deus mandou Moisés apenas profetizar. Não precisa nem a vara e não precisa nem sua mão. Profetiza somente. Vocês estão entendendo, irmãos, que Deus está te dando autoridade com a vara de Deus sobre a sua mão e sobre aquilo que você profetizar? Hoje é noite do sobrenatural. A gente escolheu vir aqui para que a nossa vida seja diferente, e nós vamos sair diferentes. Sabe quando Deus disse: Maria,
Marta, Maria escolheu a melhor parte. Vocês escolheram a melhor parte nessa noite. Vocês escolheram sentar aos pés de Jesus nessa noite. Vocês escolheram sair daqui revestidos de autoridade do céu, para que a vida de vocês nunca mais seja a mesma. Glória a Deus. A quinta praga é a morte dos animais. Todos os animais dos egípcios morrem. Mas olha só que coisa. Lá em Gósen, que era a terra do povo de Deus, nenhum animal sequer se feriu. Deus falou: farei diferença entre o que é meu povo e o que não é meu povo. Farei diferença entre os meus escolhidos e aqueles que têm me rejeitado. Farei diferença entre aqueles que são meus e aqueles que não me querem. Hoje, Deus está falando: o que é seu, eu protejo. O que é seu, ninguém pega. O que é seu, eu não vou deixar ninguém tocar. Em nome de Jesus. Aleluia. Depois, a morte dos animais também foi somente uma palavra de Moisés. Moisés, fala para Faraó que eu vou fazer. E Deus fez. A sexta praga, tumores e úlcera. Deus manda que Moisés pegue com as suas mãos, aquelas mãos que ele ungiu e deu autoridade lá no começo, e falou: Moisés, pegue com suas mãos do pó da terra e jogue a cinza para cima, que eu vou derramar tumores e úlceras sobre todo o povo do Egito. E a Bíblia diz que os magos, aqueles que estavam tentando fazer as mesmas coisas que Moisés fazia, tinham tantos tumores e úlceras que não conseguiram ficar em pé na presença de Moisés. Eles estavam tão feridos, tão envergonhados, que eles não conseguiram sequer ficar em pé na presença de Moisés. Oh, o que você está temendo, meu irmão? O seu inimigo não está conseguindo ficar de pé na sua presença. Deus está aniquilando, Deus está te livrando nessa noite. Hoje é noite de unção, de poder, de restauração, de transformação, de regeneração. Aleluia. A sétima praga já é uma coisa mais sobrenatural. Aí veio direto do céu. Como ela veio direto do céu, Deus falou assim: Moisés, agora você pega o cajado, aquilo que me representa, você pega a mim, você pega o meu poder, você pega aquilo que eu te deleguei e levanta para o céu. E determina, porque vai cair chuva de pedra. Chuva de pedra, de saraiva. Vocês já viram isso, irmãos? Caiu chuva de pedra, destruiu tudo o que estava no campo e os animais. E diz que aqueles egípcios que não deram muita trela e não ouviram e não recolheram os seus funcionários e os seus escravos, perderam, porque eles morreram à pedrada. Até o despojo, até aquilo que o diabo tem de valor, aquilo que aquele seu inimigo tem de valor, Deus aniquilou. O que estava no campo, o que estava lá fora, Deus exterminou. Hoje, Deus exterminou. Mas, irmãos, aos poucos Deus não está só exterminando, Deus está envergonhando o seu inimigo. A oitava praga é a praga do gafanhoto. E aí Deus manda novamente Moisés levantar a vara para o céu, porque ele manda um vento oriental tão forte, que a Bíblia diz que os gafanhotos eram tantos que nunca antes houve e nunca depois haverá uma praga de gafanhotos tamanha como aquela. A Bíblia diz que a terra ficou escura com os gafanhotos. E eles comeram todas as comidas do Egito. Eles comeram tudo
que era de suprimento, tudo que o Egito tinha para se alimentar, foi aniquilado. Sabe, irmãos, eu estava lendo sobre os gafanhotos, e dizem que esse tipo de gafanhoto, que é o devorador, ele é um bicho tão grande, e o barulho do bando dele é tão forte, que é como se tivesse pedras caindo do céu, de tão assustador que é esse barulho. E diz que você consegue ouvir eles mastigando as folhas, e que um campo pode ter quilômetros e ser devastado por eles. E a Bíblia diz que nunca antes houve e nunca depois haverá tamanha praga. Ora, irmãos, o seu Deus é o Deus do sobrenatural. Do sobrenatural. Ah, mas isso nunca existiu. Mas Ele está fazendo existir hoje. Ah, mas isso nunca aconteceu. Mas Ele está fazendo acontecer hoje. Hoje, o sobrenatural de Deus está aqui, porque a vara de Moisés está levantada para o céu. E Deus está dizendo: aquele poder, aquela autoridade que eu te dei agora, levanta. Em nome de Jesus, irmãos, toma posse. Porque hoje é noite do sobrenatural de Deus. Depois dos gafanhotos, tem as trevas. Durante 3 dias, Deus manda Moisés levantar as mãos e determinar. E durante 3 dias, o Egito ficou em trevas absoluta. E a Bíblia diz que eles não se levantavam das suas cadeiras de medo, porque a escuridão era tão grande que se podia palpar. Trevas é sinônimo de inferno. Trevas é sinônimo de ausência de Deus. Tudo que Deus fala que Ele vai aniquilar, Ele fala: eu vou jogar nas trevas. Deus tirou ali completamente a presença dEle. Deus tirou ali tudo que podia ser dEle, e deixou eles em trevas absolutas. Deus deixou o inimigo com medo, porque ele não conseguia levantar da cadeira durante 3 dias. Mas e lá no povo de Deus? Lá no povo de Deus havia muita luz. Lá na sua casa haverá luz. Mas e a crise? Não me importa. Lá na minha casa haverá luz. Mas e o governo? Não me importa. Lá na minha casa haverá luz. Deus fará diferença entre o justo e o injusto. Deus fará diferença entre aqueles que são filhos dele e aqueles que não o querem. E a última praga é a morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos, Deus diz para Moisés profetizar para o rei. E quando ele profetiza para o rei, olha só que incrível. Em todas as pragas, o rei ficava tentado a deixar o povo ir, mas Deus endurecia o coração dele. Deus não o deixava libertar o povo. Porque Deus fala para Moisés assim, nessa última praga: só vou fazer mais essa coisa, depois Ele vai deixar vocês irem. Só mais essa, e aí Ele deixa. Sabe por quê? Porque esse cara, ele envergonhou meu povo, ele perseguiu meu povo, ele humilhou meu povo, ele maltratou meu povo. Eu não vou fazer ele somente libertar, não. Eu vou envergonhar, eu vou maltratar, eu vou aniquilar, eu vou destruir, eu vou deixar ele no chão. Hoje Deus está te falando, viu? Aquilo que te perturbou, eu vou destruir, eu vou humilhar, eu vou aniquilar, eu vou deixar no chão. Ei, aquilo que veio te envergonhando, vai ser envergonhado. Eu não vou só destruir, antes eu vou humilhar, envergonhar e maltratar. Se o diabo se levantou por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos hoje. Glória a Deus. Êxodo 14, versículo 13. Irmãos, quando Deus vai determinar a morte dos primogênitos,
ele fala para Moisés: ó Moisés, eu quero que você fale para o povo matar um cordeiro e ungir os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Porque essa vai ser uma marca daqueles que são meus. Essa vai ser uma marca daqueles que ouvem minha voz. Essa vai ser uma marca daqueles que me obedecem. Aqueles que tiverem com o sangue do cordeiro vão dizer: sim Senhor, eu creio. Sim Senhor, eu obedeço. Sim Senhor, eu quero a sua proteção. E neles nada acontecerá. Mas aqueles que não tiverem com o sangue do cordeiro vão perder o seu primogênito. E a Bíblia diz que toda a casa do rei, do sacerdote, do prisioneiro, do escravo, toda a casa teve pranto, lamento, choro e desespero, porque toda a casa perdeu o seu primogênito. Aquilo que era mais valioso naquela época, porque o primogênito, ele dava continuidade, ele assumia o cajado, ele assumia o cetro real, ele assumia a posição do pai. Aquele que ia assumir, que ia dar continuidade, foi esse aí que Deus tirou. Foi esse aí. Ah, se vocês pensam que de alguma forma, se eu destruir você, o seu filho vai continuar, peraí, que o seu filho eu vou exterminar também. Inimigo de Deus, hoje acaba em nome de Jesus todo o seu reinado. Todo o seu reinado. Aquilo que vinha te perturbando vai ser extirpado da face da terra, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles tinham tanto medo que o faraó mandou chamar Moisés e falou assim: ó, vai embora, leva esse povo e ora por mim. Até o faraó pediu uma oração para Moisés. E diz que os egípcios quase empurraram o povo para fora, porque eles estavam com medo de morrer todo mundo. E deram vasos, e deram presentes, e deram ouro, e deram vestidos. Além de tudo ainda, o Egito foi despojado. E o povo de Deus saiu com as riquezas do Egito. Além de destruir, além de libertar, Deus ainda deu tudo aquilo que era do inimigo. Toda aquela riqueza que o inimigo tinha conquistado para o povo de Deus. Glória a Deus. E aí, Deus fala assim: ó, hoje que vocês já ficam com o cajado na mão, todos que ceiarem, se preparem com os sapatos no pé e o cajado na mão, porque nós vamos agora rumo à terra prometida, rumo à promessa, rumo à vitória, rumo à conquista, rumo à bênção. Essa noite nós estamos atravessando o mar, rumo à terra prometida. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor prometeu. Nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, rumo à terra prometida. E aí o povo foi embora. E quando o povo foi embora, Moisés resolve dar uma volta, em vez de passar no meio dos filisteus, e ele fica parado na frente do mar. Deus fez de propósito isso. E quando eles estão parados na frente do mar, 3 dias depois deles terem saído do Egito, Deus vai e endurece o coração de Faraó de novo, que ele fala assim: ah, mas só despojar, só deixar ele ali envergonhado não é suficiente. Eu vou extirpar eles da face da terra, porque quem sabe um dia ele ainda não queira infernizar meu povo de novo. Ô Faraó, vai lá, persegue meu povo mais uma vez. E a Bíblia diz que Faraó vira para os empregados dele e fala assim: por que eu deixei esse povo ir? Por que nós deixamos esse... O que aconteceu? Como que nós ficamos tão confusos que nós deixamos esse povo ir? Por que a gente libertou os nossos escravos? Não, vamos atrás deles. E todo o exército de Faraó se levantou para ir atrás do povo de Deus. Mas eles não sabiam que aquilo era projeto de Deus para aniquilar eles de uma vez por todas. E o exército se levanta e vai até o povo de Deus. E o povo de Deus fica confuso e fala: e agora? Nós viemos até aqui para ser mortos no deserto. Um lado o mar, o outro lado
o exército de Faraó. E aí, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque esses egípcios que vocês têm visto, esse problema, esse inimigo, essa perturbação, nunca mais tornareis a ver. Nunca mais tornareis a ver. Nunca mais tornareis a ver. Tudo aquilo que te infernizou, tudo aquilo que te perturbou, foi um vício, foi um marido, foi uma esposa, foi um filho nas drogas. O que é que te perturbou? A bebida? Preste atenção que Deus está falando. Aquilo que te perturbou, nunca mais tornareis a ver. Acaba hoje! Acaba hoje! Hoje! A autoridade que o Senhor dá para Moisés é intransferível. O Senhor, versículo 14, pelejará por vós, e vós vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Levanta a tua vara, estende a mão, toca no mar e fende-o, para que os para que os filhos de Israel passem no meio do mar a seco. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó e em seus carros e cavaleiros. Deus falou para Moisés: por que você está falando comigo? Fala para o povo marchar. Por que você ainda está em dúvida? Deus está te mandando marchar. Por que você ainda está temeroso? Deus está te mandando marchar. Levanta a sua vara, estende a sua mão e toca no mar, porque você vai ver um milagre sobrenatural de Deus. Tem uma música que diz assim: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Levanta a vara, estende a tua mão, toca no mar e o milagre verá. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus e compreender a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou o inimigo, caiu, 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 que soprou o inimigo, caiu. Na sua vida ele caiu, caiu, que soprou o inimigo, caiu. Na sua família ele caiu, caiu, que soprou o inimigo, caiu. Nessa igreja ele caiu, caiu, que soprou o inimigo e soprou o inimigo e soprou o inimigo, caiu. Glória a Deus. Derrotado está o inimigo, derrotado na batalha. Aleluia. Deus fez com que depois que o povo dele passasse, o exército de Faraó entrasse no meio do mar. Confuso, né, irmãos? Porque como é que você vai ver Deus abrindo o mar para o povo passar e mesmo assim você vai atrás? Eles se confundiram, eles ficaram cegos, porque Deus fez com que eles se confundissem. E eles entraram no meio do mar também. Só que Deus fez com que seus carros começassem a ficar presos. E o povo passou. E Deus fechou o mar em cima
do exército de Faraó, e os seus corpos boiaram, e Deus aniquilou de uma vez por todas todos os inimigos, tudo aquilo que infernizou a sua vida. Mas são 400 anos. Mas eu já estou há tanto tempo nesse problema. Mas eu acho que não vai acontecer, porque há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu peço, há tanto tempo eu luto. Hoje é noite de abrir o mar. Hoje é noite de levantar o cajado. Hoje é noite de marchar, porque acabou aquilo que te infernizava, acabou aquilo que te atrapalhava, acabou aquilo que te destruía, que te entristecia. Hoje parecia que era impossível, mas o sobrenatural de Deus está aqui nessa noite, e Deus está te dando o seu cajado, que é o seu poder, que é a assunção, que é o próprio Deus nas suas mãos. O que é impossível para você, se você tem Deus em suas mãos? O que é impossível para você, se a unção sobrenatural de Deus está hoje aqui sobre a sua vida? Nada. Hoje acaba, a prisão acaba, o sofrimento acaba, a tristeza acaba, a angústia acaba, o pranto acaba, hoje começa a alegria, hoje começa o regozijo, hoje começa a liberdade, estamos livres no Senhor, você é livre, glória a Deus. Vamos para Êxodo 14. Versículo 27. Irmãos, Deus aniquilou aquilo que estava infernizando o povo, que estava destruindo o povo, que estava humilhando o povo. Mas e daqui para frente? Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, aquilo que me prendia não me prende mais. Mas e daqui para frente? E os outros demônios, eles vão ficar sentados? Olha o que Deus fala aqui. Espera aí, é Êxodo 15. Êxodo 15:15. Então os príncipes de Edom, quando ouviram o que Deus tinha feito com o povo de Israel, se pasmou. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um grande temor e tremor, e derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza dos braços de Deus. Emudeceram-se como pedra. Aquilo que Deus está fazendo é tão grandioso, é tão poderoso, que o inimigo está tremendo, que o inimigo está apavorado, que o diabo está falando: não adianta eu ir para cima deles, porque Deus é por ele. Toma posse em nome de Jesus. Hoje Deus está dizendo que o poder dele, que a unção dele, que aquilo que ele tem feito é tão poderoso, que o diabo está tremendo diante do poder de Deus. Glória a Deus, o cajado de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, o sobrenatural de Deus está aqui. Aleluia. Pode ficar de pé, igreja. Abra lá comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 7 diz assim: o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho virão, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 10. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O diabo vai ter medo de ti, o inimigo vai ter medo de ti. Ei,
Você vai temer o quê? Quem está com medo de você é o inimigo. Deus está te dando tamanho poder, tamanha autoridade, tamanha unção. Está te revestindo de tal forma que o inimigo está tremendo. Não temas, porque Deus é contigo. Glória a Deus em nome de Jesus.